Um, dois, três, gravando. Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui, começando pelos convidados, pelos inscritos e pelo convite também de participar desse projeto, em que podemos debater temas super relevantes para a nossa realidade que anda tão difícil, tanto pelo momento delicado em que estamos, como pela questão dos direitos humanos, que é sempre muito desafiador. Esse é o nosso segundo encontro do projeto de extensão Direitos Humanos em Diálogo, uma edição voltada para os profissionais do direito, realizada em parceria com a UFRJ, com o NEV e a ANDEP. Nossos temas-chave serão os limites da democracia e a crise da legitimidade e justiça, que serão discutidos ao longo de 8 encontros. Hoje é o segundo encontro e a gente vai debater que papel o Brasil tem representado nas instituições multilaterais de direitos humanos. Para mim, é um debate muito estimulante, é desafiador também ao mesmo tempo, porque a gente tem um cenário normativo bem robusto, a gente persiste com algumas dificuldades no campo da materialização dos direitos humanos, sobretudo nesse período de pandemia e de uma gestão pública que anda comprometido com outro tipo de direitos humanos, que é bem diferente do que a gente andou construindo nesses últimos anos, que anda por aí, mas mesmo as duras penas, com avanços e retrocessos, a gente tem visto uma grande distorção desses direitos humanos que foi construído até agora. Eu estou muito empolgada com o nosso encontro, a gente vai ter um debate aqui de profissionais e acadêmicos que acompanham de alguma forma, mesmo que distante há algum tempo, e sei que são todos comprometidos com direitos humanos e com os desafios e as reflexões que a gente tem nesse campo. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou explicar um pouco da nossa dinâmica. Ela terá uma apresentação que iniciará com a Núbia. Núbia Ramos, ela é docente da UNEB, doutoranda pela UFBA, com pesquisa sobre casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil é parte. Depois vamos passar para a Beatriz Afonso. Beatriz é ex-diretora do programa CEGIL para o Brasil, com extensa atuação no tema dos direitos humanos, inclusive na Comissão Interamericana, casos que envolvem Brasil, Colômbia e os demais países da América Latina, passando também pelo México. Em seguida, a gente passa pela ENA, que é docente na UNB, com pesquisa sobre direitos humanos e justiça de transição, é bastante extensa, acompanha há algum tempo. Se Paulo Abraão chegar, a gente vai ter a participação dele também. Ele é ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ex-presidente da Comissão da Anistia, envolvido com a reflexão sobre justiça de transição no Brasil, e vai poder atualizar um pouco a gente do que ele anda envolvido, os projetos que ele está envolvido ultimamente. Optamos por um formato um pouco diferente do que a academia está acostumada, para dinamizar a discussão. Todos terão 5 minutos de fala, que será feita em 3 rodadas, e a partir da segunda eu vou abrir os inscritos, convido a todos para que possam participar e enviar suas perguntas. Então, vou fechar aqui o meu microfone. Núbia, por favor, começa para a gente sobre você, fala um pouquinho da sua... Gostaria até que todos os convidados falassem um pouquinho de você, do que faz, para a gente se apresentar um pouquinho. Obrigada, gente. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Núbia, eu sou docente há 16 anos da Universidade do Estado da Bahia, que é uma universidade aqui do estado, que ela é multicampia. Nós temos 29 unidades, né, dentro dos 417 municípios da Bahia. Eu sou professora do curso de Ciências Sociais, né, pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA, e sou orientanda de Mari, né? Minha tese, eu estou trabalhando com 2 casos específicos da condenações do Brasil na Corte Interamericana, que é o caso da guerrilha do Araguaia e o caso de Vladimir Herzog, identificar um pouco o imaginário político, né, desses 2 casos. E a partir desse imaginário político, eu queria conversar com vocês a questão dos direitos humanos e a participação do Brasil nas organizações internacionais, né? A minha fala, eu assim, dividi rapidamente, né, são 5 minutos, então é bem rapidinho, em 3 pontos, né? O que é que a gente está chamando de direitos humanos,
o que é que eu chamo de imaginário político e o que é que tem a ver esse imaginário político com esse quadro das organizações, né? Como o Brasil participa nessas organizações. Então, em termos de direitos humanos, eu queria dizer que os direitos humanos aparecem na cena pública discursiva como direitos morais, políticos e éticos traduzidos numa linguagem jurídica, né, que consubstanciam a ideia de dignidade humana como um projeto de sociedade de indivíduo. Essa é uma dos rótulos que a gente tem dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, ele não é tão fácil de se definir, então a gente caminha em fase de movimentos. A gente pode dizer que nesse cenário que a gente pode trabalhar eles podem ser considerados um conceito, pode ser um discurso, uma retórica, uma ideologia, instituições e práticas jurídicas, políticas culturais em nível local, regional, internacional, pode ser um conjunto de critérios morais instituídos no sistema jurídico, pode ser textos constitucionais, legais, judiciais, acadêmicos e populares. Um princípio organizador das lutas sociais contemporâneas, de agências estatais e não estatais, bem como servem como bandeira que promove ações voltadas para a assunção de direitos, justiça, dentre outros. Né? Dentro desse quadro geral do que, né, são diferentes perspectivas do que seriam os direitos humanos, eu queria trabalhar com a noção de imaginário político, né, de José Lopes, que seria o imaginário político que eu trago aqui para vocês, diz respeito a práticas discursivas no ambiente socio-relacional e ético-político, que nos ajuda a compreender como ideias normativas, né, que são constitutivas dos direitos humanos, movem-se através do espaço social e são casualmente eficazes na medida que podem ser institucionalizadas nas ações e representadas tanto das organizações não governamentais, tanto das organizações multilaterais, quanto também do próprio Estado. Elas são estruturadas, né, por representações particulares que fornecem estruturas e significados, acoplados a tecnologias sociais, na forma, os modos que eles vão representar, e as agências e a subjetividade que padronizam o comportamento e padronizam o comportamento e estão sujeitos às condições organizacionais. Então, assim, a princípio, o imaginário político, ele pode ser pensado em 4 dimensões, né? As representações discursivas, a subjetividade ou agência individual, que tem a ver com a experiência e como essa experiência repercute, as tecnologias, que é o modo de fazer e como divulgar, e as estruturas organizacionais. E eu quero me fixar em 2 princípios, duas dimensões somente, que seriam as representações discursivas e as estruturas organizacionais. Ora, essas duas dimensões a gente as separam de um ponto de vista analítico, né? Porque, na realidade, elas estão, né, misturadas, mas, de qualquer forma, para a gente compreender melhor, estou separando essas 2 dimensões. Então, o que eu estou chamando de representação discursiva é tudo aquilo que é voltado para a narratividade, discurso e o processo de significação, né? Então, a gente pode perceber, na questão do Brasil, a gente percebe que a disputa narrativa e discursiva em torno do imaginário político dos direitos humanos do Estado, da organização da sociedade civil, gira em torno de uma construção dos direitos humanos. E a gente consegue estar mais ou menos no final da década de 70. Né? Mas Bolsonaro vê que essa polarização ela fica muito mais explícita. Né? Então, eu tendo a dizer que a representação discursiva, né, do Estado hoje, Bolsonaro,
ele os direitos humanos no âmbito das ações humanas. Ela se caracteriza também no ataque aos grupos sociais, ataque às organizações, ameaça a direitos humanos, a gente está com, né, as raciais, das mulheres, né? E também tem o investimento em práticas institucionais na disputa narrativa novos significados, né? Então, eu classificaria que a representação discursiva estatal ela oscila entre uma oposição inicialmente, num processo de desconstrução e ressignificação dos direitos humanos. Não necessariamente a gente chama de direitos humanos tradicionais no sentido das ONGs, num sentido mais positivo dos direitos humanos, né? Mas nessa mesma perspectiva, eles não abandonam os direitos humanos enquanto um conceito político, né? Eles tentam ressignificar, né, com outros significados e também outra forma de institucionalização, né, que a gente pode ver um pouquinho mais na frente. No campo da representação discursiva da sociedade civil, a gente tem, inicialmente, uma defesa, uma construção e, notadamente, um desgaste, né, dessa representação discursiva, que ela está muito vinculada às demandas que ampliam direitos, que protegem grupos minoritários, né, os grupos chamados identitários, que tenta assegurar direitos, né, para esses grupos minoritários e tentam, no âmbito das organizações, dos organismos internacionais, né, colocar as demandas, né, para combater os abusos do Estado. Então, a gente tem, por um lado, os direitos humanos positivado, é usado nesse aspecto positivado das leis, etc., para ampliar direitos, né, de uma minoria, né, reconstruir, né, quem são os sujeitos, né, desses direitos humanos que não são mais a minoria, mas que consideram a maioria da mesma região, mulheres, estruturas organizacionais, porque vão ser elas que vão ser disputadas, né, no campo do imaginário político. As disputas narrativas elas vão acabar indo esbarrar dentro dessas organizações, né? Porque é dentro delas é que vai ocorrer as dinâmicas dos mecanismos do imaginário político, porque é lá que se expressam as representações discursivas, aonde a agência dos indivíduos, as tecnologias e as estruturas organizacionais elas são disputadas. Então, essa estrutura, essa representação organizacional ela é importante a gente entender, porque é lá que está a disputa dessas narrativas, né? E é lá que o governo Bolsonaro investe, né, na ressignificação e no sentido dos significados. Você tem um discurso interno, né, de negação desses direitos humanos que vem sendo consolidado pelas ONGs desde a época da década de 70, né? E é nessas instâncias, tanto na ONU, mais na ONU do que na Corte Interamericana ou na Comissão Interamericana, um discurso, digamos assim, uma mudança de chave, porque ele não abandona a oposição, mas é a mudança de chave nesse discurso de tentar incluir dentro dessas instituições. Então, a gente tem a ministra
primeiro, a gente transforma, né, a Secretaria de Direitos Humanos num ministério totalmente desfigurado, né? A gente acopla alguns, acho que são 2 ministérios que eles acoplaram, coloca a família no centro, né, dos valores, e a partir dessa nova institucionalização, né, física, você parte para uma institucionalização também normativa, porque o Brasil hoje se alinha com os países mais conservadores que a gente tem dentro dos espaços institucionais da ONU e da Organização Interamericana. Então, o que é que a gente, né, qual é o desafio hoje da participação do Brasil? O desafio é a desconstrução por parte das ONGs desses discursos, né, que são institucionalizados, né, e que também são disputados dentro dos espaços dessas organizações. Então, o imaginário político, né, dos direitos humanos dentro desses espaços digamos, tornou-se o objetivo do discurso bolsonarista em não somente no espaço da intersubjetividade criar novos valores para direitos humanos, mas também como tomar de assalto as instituições e também mudar a normatividade. Daí o perigo, né, que os direitos humanos enfrentam hoje no Brasil, a partir dessa nova posição estratégica que o governo adotou em modificar ou ressignificar, né, os direitos humanos no Brasil. Eu fico por aqui e aí a gente vai conversando. Obrigada, Núbia. Eu vou passar a palavra para a Beatriz. Beatriz, eu estou super curiosa com essa perspectiva profissional e acho que você vai poder contribuir bastante. Tomara, vamos ver. Eu gostaria mesmo de poder contribuir. Eu queria primeiro formalmente agradecer a professora Mariana Pousas, professora Caroline Caldas, as outras organizações, as outras instituições que fazem parte desse projeto, né? Eu acho bastante interessante, porque, e aí também aproveito para contar um pouquinho de mim bem rápido, eu sou politicóloga, não fiz ciências sociais na USP, mestrado na ciência política e trabalhei 12 anos no Núcleo de Estudos da Violência, onde eu conheci também a Mariana, e aí eu trabalhei com violência do Estado, né? Essa foi, assim, eu trabalhei 5 anos com violência policial militar, 5 anos com prisões, né? Acompanhando, aí fazendo pesquisa acadêmica, né? Junto dos outros pesquisadores do núcleo, e 2 anos com o FEBEM, com Instituição de Privação de Liberdade de Menores. E junto, nesse momento, fazia faculdade, mestrado, e atuava na Comissão Teotônio Vilela, que é uma organização não governamental nacional que foi criada à volta da democracia pluripartidária, com vários militantes acadêmicos que aí lutaram contra, de alguma forma, direta ou indireta, contra a ditadura. E também o recorte especial da Comissão Teotônio Vilela, aí atuando, mesmo como militante, era, enfim, receber essas graves violações perpetradas pelos agentes públicos, agentes do Estado. Então, depois desses 12 anos, eu fui para 3 anos para a Comissão Municipal de Direitos Humanos, que foi criada no governo da Marta Suplicy, na época o vice-prefeito Hélio Bicudo, que tinha atuado no passado com os crimes do Esquadrão da Morte durante a ditadura. Foi então um projeto que hoje é uma secretaria municipal, mas era na época só uma comissão, com um projeto de uma comissão de governo não consultiva, que também recebia graves denúncias e atuava no âmbito municipal, e a gente acabou atuando no âmbito estadual e conseguiu fazer aí um projeto interessante onde a gente ajudou, né, eram várias entidades da sociedade civil, a acabar com as carceragens, né, que os presos ficassem presos. Aí criou os CDBs e aí outras coisas que não vou entrar, que aí tem essas coisas que a gente faz acreditando e depois toma um caminho que não era bem o que a gente pensava, mas tudo bem. Daí eu fui para o CEGIL, né, essa instituição internacional que leva os casos para o sistema interamericano. Eu peguei, logo que eu cheguei, a Lei Maria da Penha, né, a criação da lei, aí
É uma luta das entidades que trabalham com defesa dos direitos da mulher de muitos anos, e o caso Maria da Penha possibilitou isso. Era o começo do governo Lula, já não, era o meio do mandato já do governo, do primeiro mandato do governo Lula, e tive a honra, de verdade, digo isso com todo carinho, de representar os familiares da guerrilha do Araguaia, e depois, aí, Núbia, feliz da vida, que de alguma forma alguém esteja podendo ver essas coisas de outra forma, da perspectiva acadêmica, também a família do Herzog, e outros 2 casos que eu reputo também bastante interessantes. Esses casos tiveram sentença na corte, que é a primeira vez que teve uma sentença de trabalho escravo, né? E eu estou contando isso para vocês porque eu vou entrar na questão de como o Brasil atua. Então, a sentença que deu o conceito de trabalho escravo para o sistema interamericano, porque o artigo estava na convenção, o artigo 6º, né, proibido escravizar pessoas, mas esse conteúdo de o que é na contemporaneidade escravizar pessoas é que estava aberto no sistema interamericano. A ONU já tinha uma definição, mas estava na disputa da narrativa, exatamente, né, e na briga com aí as bancadas ruralistas no âmbito legislativo, os fazendeiros em si organizados, né, e essa luta de sempre de o que é, na verdade, a tênue, entre muitas aspas, mas esse é o discurso oficial, a tênue diferença, limite entre trabalho exacerbado, horas excessivas, condições não tão adequadas e o que é, de fato, o trabalho escravo, né? A gente conseguiu aí um avanço interessante sobre esse conceito, muitos outros países estão usando, né, esse conceito no sistema interamericano. E o outro caso que tem bastante a ver com a minha trajetória anterior, também, né, de alguma forma, da ditadura também, mas especialmente as chacinas do Alemão, que foram 2 chacinas perpetradas por agentes públicos do Estado, policiais militares civis, com uma diferença de 4 meses, as 2 chacinas no Alemão, no mesmo lugar, na favela Nova Brasília. No meio da incursão policial, os policiais também abusaram sexualmente de 3 mulheres, na época 2 menores de idade, na frente da comunidade, como uma atuação de poder e de pedagogia para que o resto da comunidade soubesse, né? Então eles abusaram sexualmente na frente de todo mundo, todos com seus respectivos nomes identificáveis e tal. Bom, enfim, esse é um caso de violência policial, mas o caso por questões mesmo da corte, que eu vou ter que explicar bem pouquinho rapidinho para vocês como funciona isso, porque tem a ver também com como o Brasil se comporta. O marco jurisdicional, e aí eu falo para quem não, como eu não é advogado, por isso também que eu queria contar para vocês que esse curso, especialmente fazendo um parênteses, me parece muito interessante, porque essa interjeição entre o político e o jurídico acontece no campo de direitos humanos a todo momento, na minha opinião, em todas as instâncias, internacional, nacional, municipal, enfim, federal. Então, eu acho bastante interessante que a gente possa discutir isso de forma transparente e que não seja um problema, tanto para os acadêmicos das ciências sociais. Aí eu me coloco, né, junto, de que a gente tem que lidar com a prática dos mecanismos, querendo ou não, porque eles existem e tem essa disputa política social, que ela também está aí, e, por outro lado, para os advogados, que eu confesso a vocês, nesse trabalho que eu fiz no CGU era absolutamente exceção, né? A regra são advogados especializados em direito internacional, direitos humanos, que tinham um verdadeiro horror dessa intervenção política nos órgãos do sistema. E aí eu não estou nem dizendo de grandes acontecimentos, que eu espero que, se o Paulo chegar, quando ele chegar aqui, a gente possa ter esse diálogo também, mas eu estou falando do arroz com feijão no cotidiano dos casos mesmo, né? Quais são as formas de permeabilidade política que existe nos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos. Então, parabéns, fiz esse parênteses aí no meio da fala, mas porque eu acho realmente super importante poder debater com transparência e que isso não seja um mal-estar entre as especialidades, eu vou chamar assim, da perspectiva dessa especialidade. Então, mas voltando então, depois do meu parênteses, me desculpem,
Fiquei na comissão municipal, que foi uma experiência governamental, a que eu me permiti, sou muito transparente com vocês, eu sou muito rigorosa mesmo, faz parte da minha personalidade, e eu realmente tinha muitas dúvidas de entrar num projeto governamental, né? Tendo em vista todo o trabalho que eu tinha feito do lado de cá, eu tinha realmente, eu vou ser honesta, um preconceito, para ser muito... Porque eu achava que não era uma questão só ética, de que onde eu vou estar, como é a sociedade civil, meus pares vão me ver, mas era essa questão de, será que tem mesmo uma vontade política interna para a gente brigar? E aqui eu vou ser muito honesta com vocês, também ética. Naquele momento, o Dr. Hélio Bicudo me deu um respaldo importante para a gente avançar, né? Eu cheguei, não sei se vocês se lembram, teve um caso importante em que os moradores de ruas foram assassinados a pauladas, eu não sei se o pessoal lembra, o pessoal de São Paulo talvez, e a gente estava nesse momento na comissão e a gente foi a público e denunciou os guardas civis que estavam envolvidos nisso, e foi um mal-estar, naturalmente, porque é aquela coisa da proteção institucional, né, que acontece não só no governo, em todos os lugares, mas que foi uma briga interna de como pode ser que vocês estão denunciando os nossos, vamos fazer outro jeito, tal, tudo bem, vão ser responsabilizados. Então, foi para mim uma experiência também muito legal, porém, eu sei que foi uma experiência de exceção. Eu tenho certeza que eu tive, naquele momento, todo um contexto que era favorável. E o Hélio Bicudo, naquele momento, que estava mesmo... com os seus instintos permanentes do passado muito ativos. Daí eu fui para o CEGIL, nesse convite que já esclarece para vocês, só o fato do CEGIL ter me convidado para ser diretora do Programa do Brasil já mostra que o Estado brasileiro tinha, eu não vou dizer permanentemente, já explico, mas naquele momento especialmente uma baixíssima qualidade de conhecimento jurídico de direito internacional dos direitos humanos. Porque se o Estado brasileiro fosse qualitativamente capacitado, eu não poderia ser a diretora desse escritório de direito de forma alguma. Então, na verdade, foi uma aposta do CEGIL da perspectiva política, né, de responder ao Estado brasileiro com a mesma lógica que o Estado brasileiro atuava no sistema interamericano, de forma super política. E como eu não sei se vocês sabem, mas vale a pena saber que os casos no sistema eles são muito longos, eles tardam muito. Eu vi poucos casos andarem de forma, eu não vou dizer rápida, mas razoável, dentro de um tema razoável. O caso do Herzog é um desses casos, mas aí tem todo um contexto especial que o caso Araguaia esclareceu muitos temas jurídicos e pôde avançar o caso Herzog depois sem ter que voltar outra vez a esses temas jurídicos que eram definitivos, né? Porque esses casos todos não aconteceu nenhum fato novo há muito tempo, que não aconteceu, a não ser a tentativa do Ministério Público Federal de denunciá-los, né? Quer dizer, antes não tinha tido nenhuma tentativa de denúncia, mas fora isso não tem, né, um fato novo que pudesse dificultar que o caso tramitasse. Então, eu acho que isso diz respeito, o que eu queria apontar, porque a gente tem pouco tempo e eu não quero aqui me exceder. Na verdade, eu já não sei, eu já cheguei no 5, estou quase, por favor. Já cheguei? Então, vou rapidinho só falar 3 coisas para vocês, que eu acho que é importante dessa perspectiva de como o Estado brasileiro funciona no sistema interamericano. A primeira coisa é essa: existe o Estado brasileiro, ele não tem um órgão que responde ao sistema interamericano. Ele tem o Itamaraty, que faz aí um compilado do que ele recebe, e supostamente, em alguns momentos, ele teve uma atuação mais horizontal com a Secretaria de Direitos Humanos, que virou ministério, né? Mas quando eu cheguei era Secretaria, depois Ministério. A Advocacia Geral da União, supostamente, isso tudo você aprende no trâmite, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas aí você recebe, você vai começando a ver a linguagem, uma vez ou outra vem um papel timbrado, e você começa a entender. Os casos que chegam, então, para vocês terem uma ideia de como o Brasil atua, e eu sei que não está sendo diferente agora. Os casos que chegam, a discussão se os casos são admissíveis ou não, fica com a AGU.
o que já é grave por natureza, porque o papel da AGU, como sabemos institucionalmente, é defender o Estado daquela perspectiva da defesa a qualquer custo, né? Jurídico, mas a defesa a qualquer custo. No começo, agora melhor, mas no começo usando as leis internas, quer dizer, não existia aí um diálogo entre o direito internacional. Então, era complicado, porque tinha que todo momento estar trazendo essa questão de que as regras do jogo, né, eram outras, a lei, a convenção americana, e que o nosso Código Penal, essas coisas não eram razoáveis para que se realizasse essa defesa. Então, assim, começava mal, vamos ser honestos, porque a Advocacia Geral da União tinha pessoas muito qualificadas sobre o direito internacional de direitos humanos que não tinham espaço político para fazer essa defesa. Tinha um Estado na Secretaria de Direitos Humanos e ali na Secretaria faziam essa defesa, mas não no início dos processos. E os casos chegavam com características importantes de discriminação. Esse caso que acabou de ter audiência na corte da Márcia Barbosa, que é um feminicídio, eu recebi, no começo do caso, muitas manifestações absolutamente discriminatórias sobre a vítima, né, do Estado brasileiro. Era, assim, de verdade difícil para você compartilhar com os familiares, né? No Araguaia também. O Araguaia foi um jogo muito duro, foi muito sujo, o começo do debate foi bem delicado mesmo, né, de tratamento, que eu imagino que, assim, pelo menos publicamente, esse governo atualmente, né, faz várias manifestações sobre a ditadura, sobre as pessoas que foram torturadas e tal. Então, a questão da chegada do caso é uma delicadeza. Então, vencida essa delicadeza, que não é simples, porque a comissão tem essa também dificuldade com o Brasil, e eu gostaria muito que tomara que o Paulo entre, porque ele vai poder contar que realmente na administração do Paulo se ampliou as pessoas que conhecem português, e isso na prática faz toda a diferença mesmo, porque a gente tinha um advogado que era brasileiro, que tinha todos os casos do Brasil. É impossível que os casos andem rápido assim, né? Isso por muitos anos, não digo para vocês, eu passei 13 anos atuando aí, responsável pelos casos do Brasil do CEGIL, que quando eu cheguei, os casos do CEGIL representavam 60% dos casos que tinham tido uma decisão, uma solução amistosa, um relatório de fundo da Comissão Interamericana, no Brasil, né? Então, era uma entidade que sempre peticionando com entidades nacionais, o CEGIL nunca deixou de peticionar com entidades nacionais nessa parceria, CEGIL especialista em direito internacional e direitos humanos, e as entidades sobre os temas que estavam, né, sendo aí disputados, entre aspas, como disse a Núbia, a disputa da narrativa aí por essas entidades que conheciam bastante. Para terminar, daí, os casos, quando tinham admissibilidade, passavam por essa miscelânea, onde o Estado brasileiro entendia, por exemplo, no caso Araguaia, que o Exército Brasileiro deveria fazer sua defesa no processo, com os argumentos institucionais daquela pasta. Então, a gente recebia respostas do Estado, né, ou petições que o Estado enviava à comissão, completamente controversas. Era um discurso que se entendia que vinha pela Secretaria de Direitos Humanos, outro discurso pelo Ministério da Defesa. Então, assim, por isso que era considerado uma qualidade muito baixa da defesa do Estado brasileiro, porque realmente as questões políticas, elas estavam ali, nas petições jurídicas, né? Não era em outro espaço, não era no espaço de debate. E, por fim, cabia ao Itamaraty, coitado, fazer essa edição dos textos, né? De verdade, às vezes a gente ligava e falava assim, não vai dar, né? Manda outra coisa, porque isso aqui não vai dar. E, bom, e a posição do Estado, e aí é bastante complicado, com todo respeito, e aqui eu não estou fazendo nenhuma manifestação político-partidária, mas desses 13 anos eu trabalhei principalmente nos mandatos, né? Eu saí quando teve o impeachment da Dilma, eu passei um tempo mais, quase um ano mais ou menos, esse período, que era o Temer. Eu não cheguei a atuar no Brasil, no governo, nesse governo. Então, que eu
posso dizer para vocês, eu vivi, da minha perspectiva, é uma análise pessoal, não é institucional, eu vivi essa dubiedade onde a gente entendia que os casos que tivessem decisão nesses governos que eram mais progressistas, que tinham a perspectiva, independente da Dilma ter sido doutorado ou não, mas tinham essa perspectiva de vínculo com a sociedade civil e direitos humanos, que esses casos iam ter um resultado mais efetivo. E aí, na minha leitura como cientista político, o fato de ser um governo de coalizão faz toda a diferença, porque quem foi à corte fazer a defesa, tanto no caso do Araguaia, quanto no Herzog, foi uma vergonha. O Herzog foi muito recente, 2017, já era o governo Temer, e foi o general-chefe da ABIN, na delegação do Estado brasileiro, né? O que trouxe um desconforto absoluto para Clarice Herzog, ou seja, foi um horror, né? Então, o Estado brasileiro se comporta assim. No caso da guerrilha, também estava lá o exército. Então, assim, realmente, entre aspas, o Estado brasileiro é bastante democrático, onde de verdade é questionável. Quer dizer, o Estado brasileiro tem... E é incompatível, porque não era o mesmo discurso, eles não conseguiam fazer um discurso mínimo comum, né, entre essas instituições que representavam o Brasil. E no caso, por exemplo, de trabalho escravo, eu termino aqui porque eu acho que é importante esse outro exemplo, que não tem a ver com a ditadura especialmente, nem os agentes públicos, os agentes não eram agentes públicos que cometeram a violação direta de trabalho escravo, mas o Brasil foi para o sistema internacional por omissão e por não realização de justiça, porque a Fazenda Brasil Verde tinha sofrido em 16 anos 12 fiscalizações, todas com libertação de pessoas que estavam escravizadas, e o fazendeiro nunca tinha sido acionado. Ele entrou em uma, ele não chegou a denunciar, ele foi testemunha, onde o gerente estava sendo denunciado em um processo que foi devidamente arquivado. Então, assim, os casos da Brasil Verde e o caso das chacinas do Rio de Janeiro, que eu perdi, já só termino isso, o Estado brasileiro, no caso do trabalho escravo, ele fez, no governo Dilma, uma defesa, a AGU fez a defesa do fazendeiro. De verdade, foi asqueroso. Aqui eu falo, já não estou mais no CGU, eu falo, foi asqueroso, porque a gente estava lá, a gente não estava discutindo se teve ou não trabalho escravo, porque isso estava comprovado nos próprios documentos do grupo móvel, que são agentes do Estado, né? Então, próprios agentes do Estado diziam, olha, aqui teve gente escravizada, desce dessa forma. E o Estado brasileiro vai, em 2017, a Corte Interamericana, para dizer que não teve trabalho escravo e fazer a defesa do fazendeiro, que não era quem estava ali no banco, entre aspas, sendo acusado, era o Estado brasileiro. Foi bem difícil, né? Foi bem desagradável, tudo bem. E no caso das chacinas da Nova Brasília, que era o que eu estava falando quando eu me perdi, me desculpem, o que ficou aí por conta da jurisdição, né, por conta do Estado brasileiro só ter assinado a jurisdição da Corte em 1998, exatamente porque o Fernando Henrique fez essa ressalva. Ele foi pressionado pelos militares, os militares achavam que com essa ressalva os casos da ditadura nunca chegariam à Corte Interamericana, né, esqueceram do crime continuado do desaparecimento forçado, que foi divertido porque eu tive com o Paulo Vanucci, que tinha feito um mestrado comigo na USP, para apresentar o trabalho do CGU, eu falei, olha, o caso Araguaia vai chegar. Ele chamou a AGU, as assessoras, que falaram, não, isso é crime de 73, 72, não chega. Eu falei, ó, aqui entre nós tem uma coisa jurídica aí, com um monte de jurisprudência do continente, de crime continuado. Ele falou, não, eu confio aqui, beleza, depois a gente se encontra. E se encontrou. No caso da Nova Brasília, que eu contava para vocês, o que teve aí em jogo, porque os fatos em si eram anteriores a 98, foi exatamente a não realização de justiça. Então, o que a gente conseguiu, que não é simples, mas aí eu deixo para vocês essa, sei lá, curiosidade para vocês conhecerem, que foi muito difícil a gente comprovar, acontece em todo, quem é militante de direitos humanos sabe que acontece em todos os casos, a omissão da realização de justiça e os órgãos de administradores de justiça, ou por uma perspectiva ideológica, ou porque eles acham que esse é o papel deles, né, no trabalho, eles acabam deixando os casos de graves violações de direitos humanos na impunidade. Infelizmente, eu falo com todas as letras disso, com toda a responsabilidade que eu tenho de falar isso, porque todos os casos que eu atuei não aconteceu diferente. E no caso das chacinas foi assim, a gente conseguiu comprovar, o que foi bastante trabalhoso, mas a gente conseguiu que existia aí mais do que uma omissão
do Ministério Público e do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, fora a polícia que se auto-investigou, né? Executou e foi fazer o inquérito. Um que executou tomava depoimento do outro que também executou. Assim, uma barbaridade que é o que sempre acontece, mas nesse caso foi muito explícito. Mas o que a gente conseguiu comprovar foi isso. 176 promotores de justiça no Rio de Janeiro atuaram na investigação, né, monitorando a investigação, que nunca chegou a fundo. Juntaram violência sexual com homicídio, arquivaram os dois, dizendo que a violência sexual ia prescrever, então, para poupar o trâmite, era melhor também suspender, arquivar o homicídio, que ainda faltavam 15, 20, sei lá, dos 20 anos faltavam muito tempo. Então, assim, teve de tudo que vocês possam imaginar, de comprometimento explícito, documentado, onde a gente conseguiu provar. Não é uma questão de omissão, é uma questão de anuência. Aqui tem, infelizmente, uma anuência do poder de administração de justiça do Rio de Janeiro que manda a mensagem de que a polícia pode fazer qualquer coisa, desde que seja da favela, desde que seja negro e desde que esteja ou não implicado no tráfico. É suficiente. Então, para mostrar para vocês que no Estado brasileiro, no caso da favela Nova Brasília, também se portou super mal. Teve uma tentativa de negociação de reparação antes do caso ir para a corte, mas o Estado do Rio de Janeiro se recusava a pagar dano material para os filhos, né, dessas pessoas que foram assassinadas, e aí as famílias não aceitaram, porque tinham que assinar que estavam recebendo material imoral. Então, essas coisas também, que do jurídico com o político, é delicado. E o caso acabou indo para a corte, e na audiência da corte, o Estado voltou a esse tema de que os representantes teriam impedido os familiares de receber a reparação, o que foi uma mentira horrorosa, especialmente, porque eu tinha tudo documentado, todas as reuniões com a Secretaria do Rio de Janeiro, todos esses documentos que eles escreviam, porque, além de tudo, o Estado brasileiro, ele escreve as aberrações que ele faz. Então, tinha aí uma petição do Rio de Janeiro, da Secretaria, dizendo que ia ter que assinar que estava recebendo tudo, apesar de só o cálculo ser só sobre danos morais. Então, termino aqui, desculpa a extensão, mas tentei aí compartilhar com vocês alguns fatos concretos onde essas coisas acontecem, porque eu acho que para a gente fazer esse vínculo com a academia que está estudando, para dar aí o testemunho. Desculpa pela extensão. E aí eu já acho que falei tudo. Que isso, obrigada, Beatriz, obrigada, Núbia, não lembro se eu agradeci, Núbia, que também contribuiu bastante. Enea, eu vou passar a palavra para você, muito obrigada. Obrigada, Carol. Eu quero também começar agradecendo essa oportunidade de encontrar com vocês, de participar aqui com vocês dessa tarde, né? dessa conversa, e de antemão dizendo para vocês que, assim, estou muito feliz e certamente já estou aprendendo bastante e espero conseguir também contribuir com alguma coisa, dar alguns pitacos aqui com vocês. Bom, a minha formação é toda na área jurídica, né? Então, e eu sou carioca, então alguns sotaques aqui estão fazendo música nos meus ouvidos. Eu estou aqui em Brasília, na UNB, desde 2009, já se vão aí pouco mais de 11 anos, e a minha trajetória, desde que eu concluí o mestrado, graduação, mestrado, doutorado em Direito, graduação e mestrado no Rio de Janeiro, na UERJ, e depois o doutorado em Santa Catarina, na UFSC, e eu sempre fui, assim, na minha docência, já vai completar quase 25 anos que eu atuo como professora em faculdade de Direito, né? E na minha trajetória como docente, esse tema dos direitos humanos sempre foi um tema que me encantou, me chamou a atenção, e eu dava algum jeito sempre de vincular, mesmo que eu estivesse lecionando alguma disciplina mais técnica, né, mais dogmática, dava um jeito de dar alguma inserida, fazer alguma ginástica nesse sentido. E nessa trajetória, e aí eu vou tentar até justificar um pouco
essas experiências que até agora foram narradas aqui, né? Uma coisa que assim é muito, muito, muito claro para mim, e aí, como me foi informado que a maior parte da galera, do pessoal que está aqui é da área do direito, né? Então, se vocês me corrigirem, eu vou ficar muito feliz. Mas a percepção que eu acumulo ao longo aí desses anos, dessas décadas, é que se tem dois temas que, na formação dos profissionais da área do direito, não tem a menor importância, ao contrário, são temas assim absolutamente irrelevantes e inúteis, são direitos humanos e direito internacional. Se for direito internacional dos direitos humanos, aí mesmo aqui presta para nada, né? Enfim, não tem aplicabilidade, não tem relevância, não tem importância, não tem nada que preste. E daí a gente chega nessa situação de não ter quadros, mesmo que tenha, como já tivemos, né? Não temos mais, mas já nesse momento, mas já tivemos. Digamos, uma boa intenção de quem estivesse, né, estava no governo, de promover, eventualmente, né, estou aqui trabalhando com hipóteses, ainda que nós tenhamos alguém ou algum grupo no governo brasileiro, no governo do Estado brasileiro, que pretenda promover ou garantir os direitos humanos e a defesa mais adequada do Estado brasileiro nesses organismos internacionais ou multilaterais dos direitos humanos, e principalmente fazer a defesa dos direitos humanos daqueles que foram, né, efetivamente perseguidos ou vitimados às vezes por agentes públicos, às vezes não. Mas, enfim, promover os direitos humanos não tem nem quadro para isso, porque a formação é totalmente deficitária. E aí eu não estou me referindo apenas a instituições de ensino superior que sejam de qualidade duvidosa, né? Eu estou falando de todas as instituições de ensino superior, inclusive as top de linha, né? Não há nenhuma, digamos, ênfase na conversa, na divulgação, no debate, no ensino, enfim, na aplicação, nem do tema de direitos humanos, nem no tema de direito internacional. E, rarissimamente, a gente vê algum evento, algum texto, algum programa de pós-graduação, alguma coisa que toque em direito internacional dos direitos humanos. Às vezes, formalmente até tem as disciplinas, né, formais ali no currículo, mas, assim, de uma superficialidade, de um desprezo por parte dos próprios quadros das instituições de ensino superior, porque essas gerações já foram formadas com essa perspectiva, né? Que é uma perspectiva bastante... Aí eu nunca me aprofundei no estudo e nem me julgo gabaritado para fazer essa apreciação. Estou aqui, embora esteja aqui na parte dos acadêmicos, eu estou chutando mesmo, né? É uma suposição, uma hipótese que eu tenho, é que essa perspectiva é uma perspectiva forjada dentro de todo o positivismo brasileiro, e aí tem tudo a ver com essa coisa militar, né? Ligada à ideia da soberania nacional, que a gente não tem, que são dois aspectos que conversam entre si. Por um lado, essa coisa ufanista, né? O Brasil como soberania e tal, então a gente não vai deixar os outros meterem o bedelho no que a gente está fazendo aqui dentro, por um lado. Por outro lado, essa perspectiva que hoje, exatamente agora com esse governo que a gente tem,
eu me descubro uma pessoa assim, brigando e lutando pelo positivismo quase fundamentalista, né? Porque se a gente conseguir fazer a lei ser cumprida, eu já estou feliz da vida, que esse é um dos problemas que a gente está enfrentando, enfim, mas isso é outra conversa. A gente tem toda uma tradição de um positivismo muito tosco aqui no Brasil, que é essa ideia de que a gente vai aprender, vai fazer curso de direito para aprender lei, para aprender código, né? Então, só faz sentido eu aprender as leis brasileiras. Não faz sentido nenhum aprender lei estrangeira, a não ser que eu queira trabalhar com algum tipo de contrato internacional, tal, no âmbito do direito privado. Do direito público, não tem sentido nenhum, não vem ao caso, né? Porque se eu quiser saber a lei do outro país, eu vou estudar no outro país, e não aqui. E o contrário também é verdadeiro. Se eu quero atuar aqui, eu tenho que saber as leis daqui para aplicar aqui e não ir estudar em outro lugar, né? E aí não tem sentido nenhum eu aplicar aqui ou para o Estado brasileiro normas jurídicas que tenham sido feitas fora daqui, porque isso é uma ingerência, isso é um ataque à soberania e por aí vai. Então, se junta esse conceito ridículo de soberania com esse conceito ridículo de direito, né, de ordenamento jurídico, aí dá essa desgraça toda, e essa tem sido a formação já há várias décadas no Brasil, né? Então, as gerações de advogados, de juristas, de juízes, todo o sistema de justiça, pegando aí tanto a magistratura quanto o Ministério Público, em qualquer nível, seja federal ou seja estadual, nos dois casos, né, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, a gente simplesmente não tem preparo. Então, em alguns casos, sim, algum tipo de percepção ideológica. Mas, na maior parte dos casos, eu acredito que seja ignorância mesmo, pura e simples, né? E preconceito, claro. Bom, dito isso, e aí eu já ultrapassei, botei aqui para medir, eu já vi que já ultrapassei os meus 5 minutos, mas só para dizer que, falando também da minha trajetória, né, falei essa parte assim de percepção como professora, e nas instituições todas, passei por várias instituições privadas antes de vir para a UNB, e isso que eu falei serve para a UNB também, né? Por mais que a gente tenha toda uma perspectiva progressista e de luta pelos direitos humanos desde sempre, a própria universidade foi concebida, né, Darcy Ribeiro, um outro olhar e tal, mas ainda assim, isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? Eu, desde que vim para cá, para Brasília, eu acabei sendo convidada pelo Paulo para, no mesmo ano que ingressei aqui, para integrar como conselheira a comissão de anistia. Então, eu já trabalhava um pouco com essa temática de direitos humanos e até um pouco com justiça de transição, embora não com profundidade, nem com uma percepção mais cuidadosa. E aí, com essa atividade na comissão de anistia, que foi, repito, no mesmo momento, né, que eu comecei a minha atuação aqui na UNB, a rigor, a minha vida acadêmica passou a ser pautada pelo tema da justiça de transição, né? E daí, logo depois, ingressei também na pós-graduação aqui, e desde então trabalho com essa temática e tenho acompanhado todos os retrocessos que a gente está vivendo. E falando especificamente sobre um tema que tanto foi falado pela Beatriz quanto pela Núbia, que é o caso do Gomes Lund, né, da guerrilha do Araguaia, lá na Corte Interamericana, elas falaram sobre assim, as perspectivas tanto das ciências sociais quanto da ciência política e tal. Juridicamente, o que a gente vê? A gente vê uma dificuldade enorme de toda a comunidade jurídica no Brasil
de juntar uma coisa com a outra, ou seja, algo que foi decidido pela Corte Interamericana ter qualquer reflexo jurídico mesmo, assim, processual, né, nos casos que eventualmente sejam levados ao judiciário, internamente. Primeiro, por esse preconceito, por essa questão que eu falei anteriormente, né, da soberania e desse positivismo. Então, isso não por exemplo, o fundamento, a Beatriz falou, né, a base legal, os advogados e tal tinham muita dificuldade de saber que a base legal não era nenhum código brasileiro, nem a Constituição brasileira, era um tratado internacional, né? Era a Convenção Americana. Mas isso é lei estrangeira, é lei externa, então não tem aplicabilidade aqui. Então, assim, até sem explicar esse básico, e isso era quem estava na linha de frente, aí complica, né? Porque se quem está lá para trás, aí é que não vai entender nada disso, nada sobre isso mesmo. Então, uma dificuldade, e aí eu já finalizo essa primeira participação, entendi que vai ter uma segunda rodada, né? Com uma provocação que esse argumento que a gente usa, e está absolutamente correto, de, por exemplo, temos que cumprir a decisão da Corte, no caso Gomes Lund, né? E temos que responsabilizar os violadores de direitos humanos, torturadores, e tarará, tarará, da época da ditadura, porque fomos condenados como Estado brasileiro a fazer isso, e a base legal, se quiser, uma lei para esfregar na cara de quem quer que seja, é a convenção. Então, a Corte fez o controle de convencionalidade, e isso não tem nada a ver com o STF, que fez controle de constitucionalidade com a DPF 153, enfim, toda essa discussão que é absolutamente correta, não entra na cabeça do sistema de justiça brasileiro, magistratura e Ministério Público, e demais integrantes da comunidade jurídica, por essas razões mais assim fundamentais e básicas e anteriores a essa própria discussão, né? Por causa disso, e para tentar ver se a gente conseguia avançar um pouquinho, acabei de publicar um e-book para download gratuito, tal, com o meu grupo de pesquisa, desenvolvendo uma tese jurídica absolutamente dogmática, assim, uma coisa bem técnica de manual de introdução ao direito, né, nas faculdades, demonstrando como que é perfeitamente possível responsabilizar todos os violadores de direitos humanos com base na lei de anistia 6683, lá de 79, e com base no julgamento da DPF 153. Porque a anistia política no Brasil, diferentemente dos nossos vizinhos latino-americanos, não foi uma anistia de esquecimento, mas sim uma anistia de memória. Então, como foi uma anistia de memória, e a lei de anistia diz isso explicitamente, a 6683. A emenda constitucional 26 diz isso explicitamente. A Constituição diz isso explicitamente. Legislação que se seguiu também afirma isso explicitamente. E o Supremo disse isso explicitamente no julgamento da DPF 153, então o caminho pode ser esse para a gente dizer que está liberado para a gente fazer a responsabilização e não permanecer com essa sensação de impunidade que a Beatriz se referiu, porque isso é um balde de água fria em todo mundo que milita na defesa dos direitos humanos. Vou deixar vocês com essa provocação, e aí a gente conversa mais nas próximas rodadas. Obrigada, Enea. Eu soube que o Paulo está por aqui. Eu queria convidar o Paulo Abraão para poder chegar na nossa mesa virtual. Abrir a sua câmera, por favor, seu microfone. Eu te apresentei, Paulo, como ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ex-presidente da Comissão de Anistia, que você está envolvido com as reflexões sobre justiça de transição no Brasil há alguns anos e que pode nos atualizar um pouco dos seus projetos. A gente queria aproveitar e te ouvir um pouquinho.
Bom, eu acho que o Paulo não conseguiu entrar. Vamos dar uns 5 minutinhos. Eu vou já abrir para as perguntas. Ao mesmo tempo, também vou adiantando um pouquinho das minhas reflexões sobre tudo que a gente já falou. 2005 foi um ano que eu terminava a minha graduação em Direito e queria ansiosamente falar sobre ditadura militar, sobre o direito nesse período, e a resposta que eu ouvi, para a gente ter uma ilustração um pouco sobre como o direito aqui no Brasil é refratário às questões internacionais, de que a lei da anistia tinha acabado com toda a discussão. Eu acho interessante a gente poder ressurgir isso hoje com um pouco mais de maturidade. Bom, o Paulo respondeu aqui que está com problemas e que terá que desconectar e vai tentar voltar. Vamos esperar que isso dê certo. Então, vou adiantando aqui as perguntas, a interação dos nossos inscritos. A Flávia Polônio fala para a professora Eneá que tem razão, infelizmente as disciplinas e a formação do direito valoriza muito pouco essa área dos direitos humanos. O Joaquim lança uma pergunta para a Beatriz. Boa tarde, por favor, teria as seguintes perguntas. 1. No caso dos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, há notícias ou conhece algum caso sobre possíveis ameaças aos seus próprios membros, ameaças aos promotores, para não levar adiante o processo de investigação de violação de direitos humanos no Estado? E a segunda pergunta é, tendo em vista a sua experiência na Comissão de Promoção dos Direitos Humanos, quais seriam as consequências caso o Estado brasileiro se recusasse a descumprir uma decisão ou medida da Corte Interamericana? Muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar com a gente? Fiquem à vontade, que a gente aproveita, faz uma rodada e os nossos convidados, as nossas convidadas, a gente tem uma mesa feminina aqui, o que eu acho ótimo, podem responder. Eu incentivo todo mundo. Vou aproveitar, então, vou fazer uma minha, para ver se incentivo o pessoal. Vou fazer a pergunta para as três, até. Núbia, Eneá e Beatriz. Vocês, essas nossas... Eu também sou comprometida com pesquisa em direitos humanos, pesquisei sobre a Corte Interamericana, sobre os processos judiciais que o Ministério Público Federal vem movendo aqui no Brasil internamente, e sinto também essa questão refratária da justiça, do sistema judicial interno com o sistema internacional, com as legislações e os pactos internacionais que o Brasil é comprometido. Nesse sentido, eu fico sempre me perguntando se o jogo judicial acaba falando mais alto na questão de vencer e ganhar uma disputa jurídica, né? Se essa questão acaba falando mais alto entre os profissionais, e aí eu digo juízes, promotores e defensores, do que o caso em si, né? A questão em si, as leis das quais a gente está submetido e aos fatos também, né? Muitas vezes os fatos e as provas acabam falando bastante alto e elas são desprezadas assim de forma bastante surreal, eu acho, eu diria até. Enfim, eu jogo aqui, lanço aqui a reflexão para a gente poder continuar. Obrigada, gente. Você quer que eu comece respondendo do Joaquim e vou para a sua? Não. Ou a gente vai esperar novas perguntas, perdão? Não, eu acho que a gente pode começar assim. Não tem nenhuma novas perguntas, então acho que a gente pode começar. Por favor, Beatriz, obrigada. Rapidinho, só porque aí eu já libero também. É o seguinte, Joaquim, sobre ameaça, enfim, eu nunca tive nenhuma notícia direta dos casos em que eu atuei em relação ao Ministério Público, tanto em São Paulo, porque no Núcleo de Estudos da Violência eu fiz Carandiru, fiz vários outros FEBEM, enfim, tenho acompanhado casos que ninguém conhece o nome das pessoas, mas são muitos,
eu nunca tive o contato para poder dizer, olha, eu conheci um promotor, uma promotora que sim sofreu ameaça e tal. No Rio de Janeiro, esse é um tema que eu já escutei, que pode ser, não conheci nenhum caso específico. Agora, uma coisa é certa, no caso que eu estou aqui compartilhando da favela Nova Brasília, não existiu, ninguém deixou de atuar. Isso que a gente conseguiu comprovar, que eu digo que é um padrão sistemático de anuência, não só omissão, porque omissão é aquela coisa que aconteceu, inclusive até com a Defensoria Pública nesse caso, que recebeu, aí que vai para a delegacia, né, o inquérito vem para o Ministério Público, vai para a Defensoria. Então, assim, era um ping-pong inominável, né, aquelas, como se carpetas, não estou com espanhol, as pastas, não sei, tem um nome diferente dos inquéritos, vocês me corrijam, por favor, eram enormes de o que a gente chama de papel de bala, né? Que é o que a Polícia Civil aí tem pesquisas acadêmicas que falam sobre o papel de bala, que fica enrolando a história para deixar e não tem nada dentro. A verdade era essa, o inquérito não tinha nada dentro. Agora, milhões de carimbos de promotor e de defensor que pedia essa diligência, vai. Não fez a diligência, vem. E assim, a gente tem uma das chacinas que prescreveu, né, 20 anos sem acontecer nada, nenhuma denúncia, nem a denúncia, e a primeira chacina acabou tendo uma denúncia quando o caso estava para ir para a corte, uma denúncia vergonhosa, que eu tive uma discussão com o promotor de justiça de forma profunda, porque eu que não sou advogada, conhecia mais o processo, a denúncia tem 6 páginas, eles tiveram a coragem de denunciar apenas os policiais que foram reconhecidos pelas meninas na época, porque aconteceu esse evento que nunca acontece. Elas eram jovens, tiveram coragem de denunciar numa comissão que se formou no governo do Nilo Batista, que estava substituindo... Estou confusa, mas enfim, o que aconteceu? Elas conseguiram reconhecer os policiais e são esses policiais que são acusados da chacina de 13 adolescentes, quer dizer, na verdade, esses policiais estiveram envolvidos nos homicídios, mas também na violência sexual, e só eles acabaram sendo denunciados, pelos homicídios, inclusive, o que é grave. Eu, como defensora de direitos humanos, não me senti à vontade, porque aí tinha uma lista enorme mais de policiais que todo mundo conhecia, toda a cadeia de mando a gente conseguiu, na Corte Interamericana, enviar provas, né, de documentos, e isso não apareceu na denúncia, no processo interno do Ministério Público. Então, assim, com todo respeito pelos membros do Ministério Público em geral. No caso do Rio de Janeiro, não foi por pressão ou por ameaça, que esse caso não teve nenhum tipo de diligência. Eu tenho certeza disso, porque se você olhar o processo, você vai ver que é pura enrolação, absoluta. E nunca ninguém saiu a público para justificar isso, quando sabe que a instituição está sendo colocada, né, sob dúvida da sua capacidade institucional de atuar com profissionalismo e responsabilidade. Então, eu, honestamente, Joaquim, nunca conheci. Acho que pode acontecer. Agora, a realidade que eu vivenciei no México, a gente sabe que sim, que existe uma pressão dos cartéis contra os fiscais lá, é conhecida, nominado, teve gente que já foi morta, né? A gente não tem aqui, nesses casos de direitos humanos, casos de promotores e promotoras que tenham sido executados, que é já um indício objetivo, né? De qualquer jeito, eu não quero dizer que não deve, que não tem. Eu nunca conheci, e nesse caso das chacinas eu tenho certeza. Sobre o cumprimento, rapidamente, o que está previsto, né? Não existe nenhuma sanção econômica, ninguém vai, né? Não vai ter uma comissão internacional que vai trazer qualquer tipo de cerceamento de liberdade de alguém, né? Não existe essa coerção física, coesão, perdão, estou aqui totalmente complicada com o espanhol. E o que acontece é que no relatório anual da OEA, os casos que têm esse descumprimento, eles são aí anunciados. Então, eu acho uma coisa que é importante, que hoje eu coloco, aí como cientista político, da efetividade do que está por trás desse sistema internacional de monitoramento de direitos humanos, que é o bendito shame, né, a vergonha. Tendo em vista o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, que, honestamente, eu nem posso imaginar como está sendo, como o Estado brasileiro tem atuado, com todas essas dificuldades que a gente já falou. O professor René acabou de dizer, né, da formação e tal, e, enfim, da qualidade de conhecimento, mas todo tipo de preconceito, julgamento,
que a gente está assistindo em todas as manifestações públicas desse governo, eu imagino que a coisa deva estar muito grave, muito pior, como o Estado brasileiro tem se manifestado, pelo menos no sistema interamericano. Então, é isso, né? Infelizmente, o cerceamento, entre aspas, seria a vergonha internacional, e hoje em dia a gente tem um contexto político internacional onde a gente realmente coloca em xeque quanto, de fato, os países estão se sentindo mal, né, nesse momento. Eu acho que a articulação dos grupos de poder, como a Núbia ela falou de forma explícita, o Estado brasileiro hoje faz parte de um grupo absolutamente conservador, para ser elegante, atua na Assembleia Geral da OEA, né? O Paulo tomara que entre, porque a gente viveu uma experiência na Assembleia Geral de Cancún, que eu não ia participar, e que eu fui participar pelo CEGIL, porque o Estado brasileiro estava sendo um empecilho de criar um projeto permanente, que foi um acordo de Cancún, onde a Comissão Interamericana e a Corte iam receber financiamento já organizado dentro de um planejamento. Isso foi uma coisa inédita, nunca tinha acontecido esse comprometimento dos estados, e o Estado brasileiro era o problema, né? Isso foi em 2017. Então, bom, essa é a minha resposta, ou seja, eu acho que os grupos de poder hoje, eles acabam sendo ou mais repressores, entre aspas, de que possa acontecer algum tipo de cumprimento, no que diz respeito ao âmbito das organizações internacionais, não no âmbito interno, ou possam ser impulsionadores. Nesse momento, é péssimo, nesse momento a gente está numa situação super delicada, onde o shame realmente parece que shame é uma coisa que nunca passou na cabeça desses estados, então é bastante difícil da gente conseguir implementar essas decisões. E aí eu deixo a parte mais jurídica que a Carol perguntou, que é bastante mais para as outras pessoas que estão aqui na mesa, para a Núbia e para a Enéa, porque elas têm mais capacidade de responder que eu. Núbia ou Enéa, o que vocês gostariam de responder? Eu vou pedir só para você repetir, porque eu acabei precisando pegar aqui um papel e resolver uma situação aqui com a minha filha, e aí acabei mudando o eixo aqui da cabeça. Não, tudo bem, a gente está com um tempo curtinho, a minha reflexão foi mais no sentido de se o jogo judicial acaba falando mais alto e desprezando um pouco as circunstâncias, né, dos direitos humanos, das violações de direitos humanos e inclusive das provas, dos fatos que acabam falando bastante alto nesses processos e questões mais formais que são refratárias aqui para o direito interno, para o sistema judicial interno, acabam atrapalhando bastante. Eu lembro que você falou essa coisa, né, da competição e tal. Eu acho que é menos isso, acredito que tenha também, mas assim, eu acho que é menos isso e mais uma ignorância misturada com uma arrogância, misturada com um preconceito, e uma perspectiva, digamos assim, muito particular do que venha a ser direitos humanos e defesa dos direitos humanos. E, nesse aspecto, essa não é uma característica apenas contemporânea assim, desse governo. Isso é desde sempre, né? Então, na área do direito, nas faculdades de direito, tem muito assim uma inclinação, e aí, consequentemente, na formação de todo mundo que vai trabalhar na área do direito, seja em defensorias, seja no sistema de justiça, seja como advogados, uma perspectiva de que, se você está falando de direitos humanos, você tem que estar falando de alguma coisa que está positivado, que está na lei. Então, você está falando de direitos fundamentais. Então você está falando artigo 5º da Constituição, 6º, 7º, que seja, você está falando de direito positivado. Porque esse negócio de direitos humanos, isso é uma conversa assim de militante, né? E militante tem nada a ver com direito, porque isso é militância, você vai fazer lá no partido político, não aqui na área do direito, por conta também dessa
desse histórico, né, positivista, fundamentalista, totalmente fechado, dogmático, da formação e do ensino do direito desde sempre aqui no Brasil. Enfim, aí é uma conversa comprida e que não dá tempo aqui para falar sobre isso. Mas é histórico e secular, né, no caso do ensino do direito nas faculdades brasileiras, faculdade de direito no Brasil. Então, eu acho que é mais uma deficiência de formação, e aí não adianta mudar currículo, porque a perspectiva continua sendo a mesma. Você tem várias faculdades, vários cursos que têm, seja disciplina, direitos humanos, seja eventos ligados a direitos humanos, mas continua com essa mesma perspectiva, de que é defesa dos direitos fundamentais. Tem até quem chega numa sofisticação, entre aspas, para dizer assim, se você está falando de direitos humanos nacionais, aí você está falando de direitos fundamentais. Se você está falando de direitos humanos internacionalmente, essa ideia assim, de universalidade e tal, aí você está falando de direitos humanos mesmo, é melhor usar a expressão direitos humanos, só que isso tem nada a ver com a gente. Isso tem a ver com essas discussões que tem nesses fóruns internacionais, nesses organismos multilaterais, que não vai usar a lei brasileira e também não vai ser aplicado aqui. Porque isso é coisa para aplicar lá, seja lá onde se geograficamente localize esse lá, né? Mas é fora. Não tem a ver com o nosso cotidiano interno. Então, o que tem a ver com o nosso cotidiano interno, com os nossos processos judiciais e com a aplicação de toda essa legislação internamente, é só o que está legislado soberanamente pelo nosso parlamento, então, pela nossa legislação constitucional e infraconstitucional. Nada fora disso, né? Eu acho que é mais essa mistura de ignorância com arrogância, com perspectiva, com desprezo, né, essa perspectiva preconceituosa, do que, propriamente dito, alguma situação de competição, enfim, né, por esse caminho. Obrigada, Eneá. Núbia, vou fazer aqui uma pergunta do Joaquim para você. Professora Núbia, boa tarde. Por favor, gostaria de perguntar o seguinte: foi bastante abordada em sua exposição a questão da desconstrução do significado de direitos humanos pelo governo federal atual a partir dos discursos normativos na estrutura discursiva e do imaginário político. A questão é, haveria no Brasil um imaginário político, ético ou jurídico de que os direitos humanos são universais, ou seja, houve no Brasil um momento de afirmação universal dos direitos inerentes aos indivíduos enquanto ser humano? 2, o Brasil não seguiria uma imaginação sociológica ou coletiva de uma hierarquia estatamental? E 3, será que a construção de desconstrução dos direitos humanos não parte também da base da sociedade para além da atuação do governo federal? Muito obrigada. Eu vou seguir com mais algumas interferências aqui dos nossos inscritos, participações, e aí a gente já também encaminha para um final. Amigos, o Joaquim Cerqueira falando sobre a fala da Beatriz, essa última pergunta. Muito complicado, absurdo, no mínimo. Maria Isabel, parabéns pela mesa de hoje, fantástica. Tive problemas de conexão e não sei se já fizeram alguma pergunta relacionada ao que vou falar. Ela fala um pouco sobre pergunta um pouco sobre o que a Beatriz já falou, nessa dinâmica da responsabilização internacional. E pela experiência das participantes com a litigância internacional, as chances do Estado brasileiro ser responsabilizado internacionalmente pela falta de gestão nacional da pandemia e das mortes daí decorrentes? A Flávia pergunta para a Beatriz: podemos entender que a anuência institucional em face das violações de direitos humanos é decorrente de uma cultura de desprezo aos direitos humanos? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso também, Eneá adiantou, ou fruto do elitismo dessas carreiras? Joaquim agradece a Beatriz, com muita humildade, parabéns pela atuação que nos encoraja a seguir avante na busca pela efetivação dos direitos humanos no Brasil e em nossas cidades.
A Daniele agradece as participantes pelas reflexões, ela é advogada, é lamentável ter que discutir os colegas com o mesmo tempo de experiência sobre a mera noção do que são direitos humanos e seus reflexos no cotidiano. A Daniele vê que hoje os advogados, uma minoria, se reconhece como profissional que deve pautar sua atividade pela defesa dos direitos humanos, e o Joaquim fala que, infelizmente, a chamada politização dos direitos humanos acaba por esvaziar o sentido da busca pela concretização desses direitos, não se compreende a sua força cognitiva e normativa no contexto interno. De fato, professora Enea, muito obrigada. Núbia, eu vou abrir para você e a gente começa a pensar também numa fala para a gente encerrar. Obrigada, gente. Estão todas convidadas. Muito obrigada. Bom, eu concordo com a Beatriz e a Enea, e aí acaba, né, que elas me deram uma deixa muito boa. Pelo seguinte, elas falaram, na verdade, do imaginário político dos direitos humanos, né? O que é que está borbulhando nesse espaço em que transita os direitos humanos, o direito positivado, né? A política, que muitas vezes é negada, esse caráter jurídico dos direitos humanos, às vezes nega a natureza política dos próprios direitos humanos. Eu estou falando em natureza política no sentido das relações sociais, das relações de poder, etc., e não necessariamente na politicagem, né? Nessa coisa de você esconder informações, de você atuar em cima para que o processo não caminhe, etc. Então, é muito sintomático, né, quando o Joaquim coloca-se o imaginário político, em algum momento ele trouxe para si essa positivação dos direitos humanos como universal, etc. E eu remeto um pouco muito à nossa história, a nossa própria história. Eu acho que como a gente lida com direitos humanos, seja da forma mais política, seja da forma mais jurídica, tem a ver com a nossa história, né? Nossa cultura política. Como é que ela se formou e como é que ela se expressa nesse ambiente, né? Do próprio direito do bacharelismo que o Sérgio Buarque de Holanda ele coloca, né? Essa coisa mais formal, né, e também meio que performática, né, do direito, essa perspectiva de que o direito resolve tudo, né, e que a política não está envolvida. Né, quando a gente pensa, como foi formada a OEA? Como é que foi formado o sistema interamericano? Foi simplesmente uma lei ou são relações, arranjos institucionais e políticos que estão comprometidos com determinados tipos de imaginário político? Né? Então, a gente tem que perceber esse caminho. Né? A gente tem duas máculas. Né? Eu acho que a ditadura militar, essa coisa mal resolvida, ela repercute em todos os outros casos na corte, que mostra, na verdade, independente de qual seja a vinculação do governo mais à direita, mais à esquerda, né? Que tem algo que é mais estrutural do que a vontade de algum, porque o governo não é poder político, né? São coisas diferentes. Então, assim, mostra que é tão estrutural, tão enraizado na nossa sociedade esse imaginário político, que nem tudo pode ser resolvido pelo político e nem tudo pode ser resolvido pelo jurídico, né? É uma correlação de força, né? Que em algum momento esse jurídico pode ser um pouco mais forte, esse político, no geral, é maior, mas isso tem muito a ver como é que a gente encara as coisas, né, no Brasil. Nessa forma política, você vê que existe uma formação que não leva em consideração os direitos humanos, mas por que não existe essa formação? Porque, anteriormente, ele não é nem um valor disseminado na nossa sociedade, uma sociedade extremamente desigual. É muito difícil você encarar os direitos humanos como algo próximo, algo que lhe é inerente àquilo que, como diz, um direito universal, se os direitos básicos não são colocados. Como a Enea falou, eu já ouvi várias vezes essa confusão entre que direitos humanos e direitos fundamentais. E isso fica muito fácil, né, você perceber, porque você descola totalmente todas as implicações que os direitos humanos é um engajamento também político. Eu considero engajamento político e também jurídico, né? E que você meio que se perde nessa questão da cultura política brasileira. Eu sou muito inclinada, acho que por isso que o imaginário me chama a atenção, é porque ele possibilita que a gente pense
esse espaço em que o judiciário aparece como neutro, como não subjetivo, como meramente interpretativo, e são pessoas convivendo com diferentes relações. Né? E esse imaginário, quando chega lá na corte para decidir, ele está posto pela AGU, ele está posto pelos advogados que vão defender as vítimas, e está posto pelo próprio juiz que está lá. Todo mundo vem de algum lugar, tanto desse lugar dessas escolas, né, que a Nea falou, como também vem de e eu não estou nem falando da pressão estatal, eu estou falando do aspecto da prática discursiva que você está imerso e que você, né, acaba, nas ações que estão lá dentro da corte, acaba referenciando tudo isso. Porque quando você, a Beatriz falou, né, tem casos, a gente nem consegue mais a vergonha não é... Então, assim, será que quem vai também não espera muito mais que a vergonha? Será que as organizações não estão devendo muito mais do que isso? Será que promete mais do que pode entregar? Será que achar que a corte tem esse poder sancionatório, tem esse poder de criminalizar, de interferir no direito interno? Então, tem uma série de questões que são apontadas dos direitos humanos, que ele é muito complexo. Primeiro que você não tem a definição, né? A gente tem que ele é o discurso, que ele é lei, que ele é gramática, então você circula. Essa indefinição ajuda a gente a ter dificuldade de identificá-lo como algo que é da subjetividade do sujeito, porque ele está, como eu falei, o trabalho de Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, em dar outra narrativa, outra perspectiva do que seja direitos humanos, é uma tentativa de influenciar a subjetividade do sujeito, que tem implicação no plano institucional e que também vai para o plano do direito. Né? Em algum momento, se esse plano, né, essa coisa se configurar mais estável, vai para dentro das convenções, dos documentos, porque essa é a intenção do governo, suscitar algo intersubjetivo que sustente, né, as posições do Brasil nas organizações internacionais. Então, a trama é muito mais complexa, porque simplesmente é jurídico e não cumpre, é normativo e não cumpre, mas eu acho que a gente precisa encarar os direitos humanos como algo que é, ao mesmo tempo, político e jurídico, e lembrar, né, da própria... do outro momento desse curso de extensão, em que a gente falou um pouco sobre o limite do político e do jurídico, e lembrar dessas questões, colocando os direitos humanos nesse plano, né? Nessa discussão de que aonde vai o limite, né? Quando a ANEA falou sobre a anistia tem essa discussão, que a comissão, algumas pessoas têm uma posição, que a comissão tem uma posição política e não jurídica em relação à anistia, né? E aí a gente pode discutir se é ou não, e tem pessoas que acham que é meramente jurídico, e aí você vai ter a discussão, e na hora de você casar essas duas coisas, que não são necessariamente ruins, a gente não consegue, porque a gente separa em coisas que são, na verdade, na dinâmica da vida, elas são, né? Elas transpassam uma a outra. Não dá para, na minha concepção, não dá para separar o político do jurídico. Né? Nesse sentido de você pensar que as decisões são meramente jurídicas. Né? A gente pensar um pouco no que o Bourdieu fala, o direito conseguiu, dentro do campo do direito, conseguiu que as falas, as leis parecessem que não são humanas, que não são decorrentes de ação humana, que parece que elas estão suspensas no ar e que a subjetividade, os interesses não estão, né, imiscuídas nesses aspectos, nessa conformação da lei e da própria forma de que a lei atua. Não sei se eu respondi tudo, eu acho que sim. Núbia, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pela sua fala, Beatriz, Enea também. A gente já está no nosso encerramento aqui, então eu vou dar 1 minuto para cada uma, para a gente encerrar nosso encontro, que foi maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo, e a gente
se encontra depois em outro momento. A gente pode seguir a ordem do início, né? Núbia, Beatriz e Enea para finalizar. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, aqui a vocês, a todas as organizações envolvidas. Fiquei muito tentada, viu, Beatriz, a gente trocar figurinha, porque, de fato, tem algumas coisas que você trabalha que toca muito no que eu penso em relação a esses casos dos direitos humanos, né? Ela fala dessa questão da formação, que eu acho que também é muito importante, né? Desde quando eu comecei a labutar com direitos humanos, que foi na minha dissertação, essa coisa da formação, ela sempre fica batendo, né? Eu acho que, como ela falou, não basta mudar o currículo, como aconteceu na polícia, direitos humanos entrou na polícia da Bahia, né? E a gente, olhando os números da polícia, a gente não sabe se ele entrou para o bem ou se ele entrou para o mal, né? Se a gente pode dizer isso. Então, assim, eu acho que a discussão de direitos humanos, ela, para mim, ela dá muitas pistas do que nós somos enquanto país, enquanto cidadania, enquanto direitos, entendeu? Os direitos humanos traz todas essas contradições. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente discutir, e quero agradecer mais uma vez a você, né, e a todas e todos que estão aqui. Um abraço para vocês. E faltou uma coisa em relação à Covid, né? O que é que a gente acha que vai acontecer? Vou falar muito rapidamente. Logo quando começou, em março, começou os casos de Covid aqui no Brasil e basicamente na América Latina, a OEA ela soltou uma normativa, né? Falando da Covid e da proteção de diferentes grupos. Ela fez, na verdade, quase um informativo para cada grupo vulnerável, mulheres, LGBTQI+, etc., etc. Mas me parece que isso não foi suficiente, né, para que esses grupos não fossem vulnerabilizados aqui no Brasil. O Bolsonaro foi acusado, foi mobilizado várias vezes para dizer que ele é um genocida, foi para o tribunal, etc. Aí é que eu repito, todas essas demandas, elas não são meramente jurídicas, elas também são de vontade política. Então, assim, os tribunais, eles não têm esse poder sancionatório de dizer que o Brasil vai fazer ou não vai fazer, né? Então, toda a discussão em torno de se Bolsonaro é genocida, eu tenho certeza que ele é, né? Agora, se ele vai ser processado pelos tribunais ou se esses tribunais têm gerência no processo da Covid, eu duvido muito, ou tem muito pouca. Isso está mais na base, muito menos na base do direito, muito mais na base da negociação política, da pressão política, talvez da vergonha, né? Talvez da questão moral. É o que penso. Ok? Boa tarde, gente. Sigo. Então, eu queria agradecer, eu acho, como eu falei já, Bárbara, que possa ter essa reflexão. Desculpa, eu vou precisar complementar uma coisinha, porque assim, enfim, por uma questão assim, ética, eu respondi ao Joaquim sobre a questão de como implementar dentro das normas do sistema. Agora, eu queria, Núbia, especialmente, eu estou absolutamente à disposição, especialmente a respeito do que você falou, eu, Beatriz, aí sim, a cientista política, porque essa é a minha subjetividade, então, é que deveria ser um objeto de estudo, porque é delicado estar nesses dois lugares a todo momento, a tentar entrecruzar, mas a minha motivação de trazer o caso da Araguaia, porque eu cheguei no CGI, o caso estava parado, e foi um dos motivos que eu fui contratada, porque eu comecei o estágio na Comissão Teotônio Vilela, 2 dias depois eu fui acompanhar menininha, 20 anos, a abertura da Vala de Perus, e aí eu já conheci os familiares dos desaparecidos, porque eu acredito, essa é a minha perspectiva, que esses organismos internacionais, ou mesmo no âmbito interno, quando a gente deu visibilidade ao caso Carandiru, que a Pastoral Carcerária e a Comissão Teotônio Vilela montou guarda para acompanhar o caso Carandiru no tribunal, que foi, aí sim, promotores não, mas eu fui bastante ameaçada nesse momento. O que acontece? Na minha opinião, a gente coloca essas coisas para a disputa da narrativa de temas que estão dentro desse imaginário da sociedade brasileira. Para mim, são instrumentos que, supostamente, segundo a democracia, essas instituições estão aí para valer
que sejam os direitos fundamentais da Constituição, minimamente, e o que a gente vê na prática é que nem isso acontece. Então, usar esses instrumentos internacionais ou mesmo internos, não, para colocar essa situação sobre a mesa, eu acho que é parte do nosso trabalho. Infelizmente, vocês podem imaginar que ninguém, ou talvez ninguém é feio, mas eu e muitos familiares e familiares desaparecidos e ex-presos políticos ficamos absolutamente impactados com o resultado desse governo ter esse espaço, desse discurso. Realmente a gente achou que trazer os casos da ditadura à tona e discutir essa narrativa na comissão de anistia, em vários lugares, enfim, e que tivesse uma sentença internacional, eu não tinha expectativa que a gente ia conseguir realizar justiça por conta da sentença internacional, mesmo porque a DPF foi resolvida, e eu entendi toda a explicação da ENEA sobre a questão jurídica, eu concordo, eu já vi outras explicações assim, dessa linha, mas, de qualquer forma, foi aí o argumento que eles utilizam essa DPF para não acontecer nada. Então, para terminar, eu não acredito, eu uso o sistema internacional e os sistemas internos de, por exemplo, a accountability dessas instituições, que, claro, o promotor, o juiz tem a subjetividade, mas ele está dentro de uma instituição que tem que cumprir o que diz a lei para a nossa democracia, e olhando com o olhar de cientista político. Né? Essas coisas, essas leis, esses atores, eles não nasceram só porque o direito tem que estar aí, o direito tem que estar aí porque ele tem uma objetividade de função para a nossa democracia. Né? Isso está assim, né? Então, isso não tem jeito de descolar. Então, para mim, o uso internacional, eu não tenho nenhuma expectativa, e Núbia, te conto, para mim sempre foi uma preocupação com os familiares, e eu sempre fui extremamente transparente a esse respeito, né? Até onde a gente vai poder chegar. Eu tinha muita expectativa que eles, né, além da Comissão da Verdade, que foi apresentada 20 dias antes da audiência na corte, que eles também, e da Lei de Acesso à Informação, que eles começassem a entregar os corpos. Exatamente, não porque eles fossem bonzinhos, de jeito nenhum, mas porque eu achei que eles iam querer acabar com esse argumento jurídico da continuidade do desaparecimento forçado. Eu achei que eles iam entregar. E, como os familiares, me frustrei redondamente. O Estado brasileiro, a gente sabe, fez essa negociação com a Corte Interamericana, essa negociação que é subjetiva, né, que ninguém conhece os dados, mas que a gente perdeu tudo das buscas. Né? A Corte Interamericana, na sentença, continuou entregando para o Exército Brasileiro, que desapareceu com essas pessoas, a responsabilidade das buscas. Né? Mais facada no estômago do que isso para os familiares, de verdade, é difícil. Para mim foi muito difícil lidar com isso, mas terminando é isso. Para mim, esses instrumentos, eles são políticos da perspectiva que a gente tem que disputar a narrativa, a gente tem que trazer à tona o que realmente acontece, e é isso para mim, quer dizer, é trazer consciência para essa sociedade. É a única coisa que a gente pode tentar fazer, é mudar a perspectiva dessa sociedade sobre direitos humanos quando ela se confronta com essa barbárie que aconteceu na Bahia anteontem. Né? Quer dizer, não é possível na minha cabeça que alguém admita que é razoável. Né? Então, é importante trazer à tona, é importante usar esses mecanismos dessa perspectiva. Desculpa, Joaquim, eu fiz a primeira resposta dentro do que diz respeito ao que se coloca no próprio sistema. Núbia, eu estou absolutamente à sua disposição para o que você precisar e quiser. Obrigada por tudo, muito obrigada pela oportunidade, e mais que tudo, parabéns pela iniciativa, para todos. E ENEA também, te agradeço muito ter essa reflexão, estar compartilhando com você e com a Núbia. Obrigada. Vou te procurar, hein? Gente, eu também só tenho a agradecer essa oportunidade, essa possibilidade desse diálogo aqui, e só posso reforçar tanto o que a Núbia falou, quanto o que a Beatriz falou, que são entrelaçadas, né, essas áreas do direito e da política. É absolutamente impossível a gente separar, isso aqui é direito, isso aqui é política, não tem como. Isso em qualquer aspecto, em qualquer tema, em qualquer circunstância, e no campo dos direitos humanos, aí mesmo que é absolutamente impossível. E concordo também e reforço essa última fala da Beatriz, falando que a gente tem que entrar assim, de sola nessa disputa de narrativas. Concordo em gênero, número e grau. Acho que essa não é só uma tarefa nossa, mas é assim um grande desafio,
porque o que está em jogo não é só a defesa, como se isso fosse pouco, né? Mas não é apenas a defesa dos direitos humanos, mas é a própria democracia no Brasil hoje que está em risco por conta dessa disputa de narrativas, porque tem sido rebatido por autoridades da República, e aí não só no nível federal, mas também em outros níveis da República Brasileira, tem sido rebatido que a defesa da democracia é exatamente o ataque aos direitos humanos. Então, assim, uma distorção tamanha que até a gente conseguir colocar as coisas nos eixos é difícil. Então, inviabiliza o debate, inviabiliza a discussão, inviabiliza essa conscientização e inviabiliza, obviamente, o consenso, né, que é o objetivo máximo da democracia. Então, assim, o que está em risco hoje no Brasil não é apenas o que, historicamente, tem sido difícil, que é a defesa dos direitos humanos, mas é a própria sobrevivência ou permanência da democracia. E aí o risco para os defensores de direitos humanos se potencializa, assim, ao extremo, né? Então, iniciativas como essa só, primeiro, nos dão um pouco mais de gás, porque a gente precisa disso também. Claro que, se fosse presencial, a energia era mais intensa, mas se é o que temos, então já é interessante e necessário, mas principalmente para que a gente aproveite esse conteúdo todo e faça aí as devidas reproduções e multiplicações, né? Então, só posso agradecer e, mais uma vez, dizer que foi um prazer enorme, aprendi bastante e permaneço à disposição dessa iniciativa tão bacana que vocês tiveram, tá bom? Obrigada.